Bom, pessoal, nós estamos vendo funções inorgânicas, né? Então, a gente viu primeiro os ácidos, vamos lá. A gente viu os ácidos e depois a gente acabou de ver as bases. Lembra como é que a gente reconhece um ácido? Quando na fórmula ele começa com hidrogênio, tá? Tem a exceção no caso da água, né? A água não é ácido, mas ela começa com hidrogênio. Mas, em geral, compostos que começam com hidrogênio são ácidos. Em geral, turma, compostos que terminam a formulação com OH são bases, né? Mas lembra, a definição química de ácidos, substâncias que quando você coloca em água, elas ionizam e liberam hidrogênio. Bases, substâncias químicas que quando você coloca em água, elas dissociam e liberam OH-, tá? Então, os ácidos são caracterizados pelo H e as bases pelo OH. Agora, turma, nós vamos ver os sais, tá? Então, das aulas 39 e 40. Aqui, turma, nós temos fórmulas de 3 sais, né? Veja, quando a gente olha para uma fórmula, como é que a gente reconhece um sal? Primeira coisa, a gente vê o metal, né? Então, o primeiro elemento químico que tem na fórmula, o primeiro elemento, só o primeiro elemento, ele é sempre o metal. Né? Então, coluna 1A, coluna 2A, coluna 3A. E alguns metais das colunas B, tá certo? Então, todo que é metal, todo elemento químico que é metal, ele sempre vai ser o primeiro elemento de um sal, tá? E depois, turma, desse elemento químico, você vai ter ametais, tá? Obrigatoriamente ametal. Então, um sal, a gente sempre tem um metal e um ametal, tá certo? O metal, turma, ele é sempre positivo na fórmula do sal. E o ametal é sempre negativo. Percebam, turma, que metal sempre tem um só, tá certo? Agora, ametais pode ter um, pode ter dois, ou podem ter três, que nem nesse exemplo aí de baixo, ó. Aí em cima, a gente só tem o cloro de ametal. No composto do meio, tem o enxofre, o S, e o oxigênio, 2 ametais. E lá embaixo, a gente tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Nós temos 3 ametais diferentes, tá? Então, nessas formulações de sais, então, o primeiro elemento que você olha, batata, é sempre metal positivo. E todo o resto vai ser ametal negativo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, mas todos eles são ametais, tá? Muito bem. Então, se eu pegar um sal, eu vou dividi-lo no metal e no ametal. Metal positivo e ametal negativo. Então, no caso do NaCl, eu tenho o Na positivo, o Cl negativo. Se eu pegar o CaSO4, eu vou ter o Ca2 positivo e o sulfato SO4, 2 negativo. Ah, como é que eu sei se é mais 2, se é mais 3, se é menos 2, menos 4? Essas cargas dos metais, a gente olha, turma, pela tabela periódica. Metais da coluna 1A, eles são mais 1. Metais da coluna 2A, eles são mais 2 ou 2 mais. Metais da coluna 3A, eles são mais 3 ou 3 mais, tá? Então, os metais, é fácil da gente saber as cargas. E como é que a gente sabe do ametal? É o oposto, é a carga oposta para somar 0. Se o metal é mais 1, o ametal que vai ficar junto dele tem que ser menos 1, porque a soma, né, sempre tem que ser 0. Os sais, turma, eles são neutros, né? O sal é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, quando você soma as cargas, ela sempre tem que dar 0. Se o cálcio é mais 2 ou 2 mais, o sulfato tem que ser menos 2, ou 2 menos, porque mais 2 menos 2 é 0. Então, fica fácil da gente saber a carga dos ametais. Mas aí você pergunta, todo o SO4 vai ser menos 2? Exatamente, é todo o SO4. Esse 2 menos aí não é só do oxigênio, ele é de todos os 2 ametais, tá? Então, eles, como o cálcio é 2 mais, o SO4 é 2 menos. E lá no último, o sódio é mais. Então, o HCO3, todo ele
vai ser menos, porque mais com menos dá zero, tá? Então, essa é uma característica dos sais. A gente vai somar as cargas do metal e do ametal e sempre tem que dar zero, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, por enquanto. Não. Eu vou explicando, turma, se alguém tiver dúvidas, vão colocando aí, eu vou parando de vez em quando e eu vou dando uma olhadinha, tá bom? Beleza? Eu estou indo bem passo a passo, tá? Para ficar bem claro. Então, olha, como é que a gente pode fazer para separar o metal do ametal, né? Bruxaria? Não, a gente coloca em água. Se você pegar um sal de cozinha, quando você coloca em água, turma, ele separa em íons. Como é que chama isso mesmo? Dissociação, tá? A gente fala ionização quando libera H+. E todos os outros casos, né, quando não libera H+, a gente fala dissociação. Então, processos de dissociação são separação de íons, né, que ocorrem em meio aquoso, tá? Que ocorrem em água. Então, o NaCl em água, ele vai separar em íons. Se você pegar o sulfato de cálcio, CaSO4, colocar em água, ele também separa em íons. Aí a gente coloca lá o bicarbonato de sódio, né? NaHCO3. Isso é bicarbonato. Se a gente pegar o bicarbonato de sódio e colocar em água, ele vai separar também, ou vai dissociar em Na+, HCO3-. Então, uma característica dos sais é sempre quando você coloca eles em água, os sais dissociam, tá? Então, eles vão formar o quê? Íons positivos e íons negativos. Como é que a gente chama mesmo íons positivos e negativos? Lembra? A gente chama de eletrólitos, tá? É por esse motivo que, quando você coloca um salzinho lá na água, ela vai se tornar uma excelente condutora de eletricidade, tá? A água pura não conduz muito bem a eletricidade, não, tá? Então, você pega uma banheira, você enche lá de água pura, né? Água de laboratório, destilada ou deionizada. Ela não conduz eletricidade. Mas se você pôr um punhadinho de sal, essa água vai se tornar altamente condutora, por causa da presença desses íons, que a gente chama de eletrólitos, tá? É muito comum, tem muita gente aí que faz terapias alternativas, né? E o pessoal entra numa banheira lá, coloca alguns sais, né? Toma um banho com sais, porque muita gente fala que essa concentração iônica, essa concentração de íons, faz bem para a saúde, né? Por isso que muita gente fala que a água do mar também é terapêutica, porque a água do mar ela tem uma grande quantidade de íons presentes, né? Por isso que muita gente fala que tomar um banho de mar aí também tem o seu efeito terapêutico. Quem não toma banho de mar, pega a banheira em casa, coloca lá um salzinho e fica lá tomando um banho de sais, que a gente fala. Beleza? Ficou claro essa parte? Ninguém perguntou nada. Vamos continuar então. Agora, como é que nós vamos saber, turma, as cargas eletrônicas desses ânions? Porque no caso dos metais, a gente olha na coluna da tabela periódica. E no caso dos ânions, tem tabela, turma. A gente vai olhar na tabela, tá? Então, por exemplo, o nitrato, que é o NO3, ele é sempre -1. O nitrito é -1, acetato é -1, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto é -1, sulfato -2, sulfeto -2, carbonato -2. Aí já tem gente que pode me perguntar, professor, a gente vai precisar decorar essas cargas? Não, gente. Sempre nós teremos tabelas para olhar, tá? Agora, existe uma possibilidade de a gente verificar pela fórmula, que eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Ou a gente consulta uma tabela, ou a gente vê pela fórmula. Pela formulação, a gente consegue descobrir as cargas tanto dos metais quanto dos ametais. É só você bater o olho na fórmula que dá para descobrir as cargas eletrônicas. Beleza? Então, bom, o que eu posso dizer para vocês das características dos sais, né? Então, se você colocar o sal em água, você vai formar uma solução. E essa solução é uma excelente condutora de eletricidade. A gente sabe, turma, que sais têm sabor salgado, né? Todo sal é salgado? Sim, né? Ah, eu posso experimentar qualquer sal? Não, porque tem muitos sais que são tóxicos para a gente, né? O sal de cozinha que a gente usa, o cloreto de sódio,
ele, até uma certa concentração, ele não faz mal para a saúde, né? Mas os sais têm essa característica, o sabor salgado. Os sais, turma, eles podem reagir com ácidos, com hidróxidos, eles podem reagir com outros sais também. Sal reage com sal? Reage. Veja só que engraçado, ácido não reage com ácido, base não reage com base, mas sal reage com sal, tá? Então, o sal, eles são para toda a obra. Eles reagem com ácido, eles reagem com hidróxido, eles reagem com outros sais e eles reagem com metais. Os sais, eles são altamente reativos, tá? Então, e como é que você forma um sal? De onde que ele veio, né? De onde que aparecem esses compostos? Quando se reage, turma, um ácido com uma base, tá? Se você pegar um ácido e misturar com uma base, forma sal e água. Essa reação número 4, ela é super, mega, hiper, blaster característica da química. Você reage ácido com base, sempre forma sal e água, tá? Ácido e base produz sal e água, tá? Se você pegar um sal e reagir com ácido, você dá origem a um outro sal em um outro ácido diferente, tá? Se você reagir um sal com uma base, com hidróxido, você vai formar um outro sal e outra base diferente. Olha só, né? Os sais, eles são bem ecléticos, né? Se você pegar um sal reagir com outro sal, você vai formar dois sais completamente diferentes, né? E se você pegar um sal e reagir com metal, ele vai formar um outro sal e um outro metal, tá? Então, os sais, eles têm essa capacidade de reação muito grande, tá? Onde é que a gente encontra sal no nosso dia a dia, né? É muito comum, pessoal, quem tá, por exemplo, quem passa de uma certa idade, né, tipo eu e muitos professores, a gente tem que tomar cuidado na alimentação. Por quê? Alimentos industrializados, turma, eles têm uma quantidade de sais muito grande. Por quê? Porque são conservantes, né? Muitos desses sais são utilizados aí em processos de conservação. No caso, turma, aí na figurinha, a salsicha é um dos piores alimentos que a gente tem em termos de concentração de sal. Quando você vai comer uma salsicha, por exemplo, né, vai fazer um cachorro quente, ferva muito bem essa salsicha, né? Elimine a maior quantidade de sal possível, porque ele é um dos componentes de alimentos industrializados que a gente utiliza mais, né? Salsichas, embutidos, né? Salsicha, presunto, né? Tudo que tem esses que a gente chama de embutido, eles têm uma quantidade de sais muito grande, tá? Outro composto que é um sal que a gente usa é o hipoclorito de sódio, né? Ele é usado, turma, quando você pega uma apostila, um caderno, você tem essa folhinha branquinha, né? Tem um processo industrial, a gente chama de branqueamento, a gente faz isso com hipoclorito de sódio, que é um sal, tá? Muitos aí gostam desses enxaguantes bucais, né? Eles têm um sal de flúor, né? Então, é um tipo de sal também. O carbonato de cálcio, ele é carbonato de sódio, aliás, né? Aí tá errado aí no slide, tá falando do carbonato de cálcio, mas na verdade é carbonato de sódio, tá? Ele é utilizado na fabricação de detergentes, né? Carbonato de sódio. E o sulfato de cálcio, né? Eu bem sei disso, ele é utilizado na fabricação de giz. Então, aquele giz branco, né? Quando você pega aquele pozinho, aquilo é um sal, é um sulfato de cálcio, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por enquanto, alguma dúvida. Não, ninguém aí se manifestando. Que bom, turma, tá claro. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, fica à disposição, tá? Agora, onde a gente também ouve falar de sais, turma, são sais minerais, né? É muito comum, né? Alguém falar assim, você deve se alimentar de legumes e verduras e frutas, né? Porque tem muitos sais minerais. O que é isso? São sais, turma, que contêm esses elementos químicos. Então, sais de cálcio, sais de cobre, sais de iodo e assim por diante. Cada um desses metais, eles têm uma função específica no nosso organismo, né? Então, é muito importante o consumo de sais minerais por conta desse equilíbrio
que a gente tem que ter desses elementos no nosso organismo, tá? Aonde que a gente encontra sais minerais? Em frutas, legumes e verduras, tá? É importantíssimo a gente comer vegetais por conta disso, tá? Ah, mas carne não tem sal mineral? Muito pouco, tá? Carne tem mais proteína. Ah, mas eu gosto de comer arroz, né? Tudo bem, arroz é carboidrato, né? Mas quase não tem sal mineral. Onde a gente se alimenta mais de sais minerais, como eu disse, então, são em alimentos vegetais, tá? Muito bem. A gente tem aí na figura, né? Vocês têm aí na apostila de vocês, 3 exemplos de sais, né? Então, no item A, vocês têm um saleiro tombado, né? Que é cloreto de sódio. Aí no item B, tem o bicarbonato de sódio, né? NaHCO3, que ele é usado como fermento, né? Produção de bolos. E no item C, a gente tem aí o sulfato de magnésio, né? Ele é usado como laxante, né? Todo mundo sabe para que serve o laxante. Então, todos esses componentes aí são sais. Alguém pode me perguntar, sal é sempre branco? Não. Tem sais azuis, tem sais que são verdes, sais amarelados. Os sais, eles têm colorações diversas, tá? Depende, turma, do metal. A coloração do sal, ela é muito em função do metal, tá? Alguns íons, né, negativos, alguns ametais, eles dão coloração também, mas geralmente é por causa dos metais, tá certo? Muito bem. Antes de eu entrar aqui com a formulação, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Tudo bem, pessoal? Vocês estão de boa? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar alguma coisa por enquanto? Então tá bom. Então, beleza, então vamos continuar. Agora, pessoal, prestem bem atenção nessa parte de formulação, tá? Quando a gente vai formar um sal, a gente pega um metal e um ametal, né? Então, o sódio é +1 e o fosfato é -3. O PO4 é um único íon, tá? Então, como é que eu sei que é -3? Tabela, tá? A gente vai olhar na tabela e vai ver a carga dele. Como é que eu vou formar um composto, um sal, juntando esses dois? Então, eu pego o metal e junto com um ametal, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó, presta atenção. Eu vou juntar o metal com o ametal. Você fala, né? Tudo bem, juntamos o metal com a metal. Só que agora, turma, o que vem o mais importante, que são as cargas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a carga do metal e eu vou jogar ela no pezinho lá embaixo do PO4, tá? Eu vou multiplicar em X, que a gente fala. Então, esse +1 do sódio, ele vai parar lá embaixo do fosfato. Como 1 a gente não coloca, então, nesse caso, o 1 desaparece, tá? Então, vai ficar NaPO4 e faz de conta que tem um 1 lá embaixo, tá? Então, o 1 a gente não põe. Agora, no caso, turma, o fosfato, ele é -3. Então, esse 3, a gente não usa o sinal negativo. Esse 3, ele vai descer lá no pezinho do sódio e vai ficar, turma, Na3PO4, tá? Então, ó, eu vou voltar, ó. A gente pega a carga do sódio e joga ali na frente, no pezinho do fosfato. Então, o 1 está ali, tá? A gente não vê porque a gente não coloca. Agora, o 3 eu vou colocar no pezinho do sódio. Perceba, turma, eu estou multiplicando em X, tá? E vai ficar Na3PO4, tá bom? Então, eu pego as cargas, eu pego o metal com a metal, eu junto eles e pego as cargas eletrônicas e multiplico em X para montar a fórmula. Percebam que no caso do sódio, quando eu joguei o 1 para baixo, o 1, como não precisa colocar nada, eu não ponho parênteses no PO4, tá? Às vezes, quando você vê uma fórmula, você vê parênteses. O parênteses é quando a gente coloca um número que seja diferente de 1, tá? Então, o 1 a gente não põe, e o 3 a gente desceu, tá? Deixa eu explicar o outro, depois eu abro para dúvidas, tá bom? Vamos ver um outro exemplo, ó. Eu tenho o alumínio 3+, de metal, e nós vamos juntar com o sulfato -2. Então, eu tenho um metal e tenho um ametal.
O SO4, né, são dois ametais, mas a gente considera como único íon negativo. A gente chama esse SO4 de sulfato, tá? Então, veja, como é que eu vou fazer para montar o sal? Vou juntar os dois primeiro, coloco um do ladinho do outro, tá? Agora, turma, eu vou ver as cargas eletrônicas. Então, veja, o 3 eu vou colocar no pezinho do SO4, tá? Só que, veja, eu não posso pegar esse 3 e pôr na frente do 4 simplesmente. Eu vou colocar um parênteses, tá? Então, quando o número for diferente de 1, eu vou descer esse 3, só que eu ponho um parênteses. Por isso que muitas fórmulas têm parênteses. É por causa da carga eletrônica do outro elemento que desce e vai ficar 3 embaixo, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Olha o SO4, ele é menos 2. Só que, turma, eu não carrego o sinal. Eu só vou colocar o número. Então, esse 2, ele vai descer em X. Veja, eu multipliquei o AL de um lado e vou multiplicar o SO4 do outro. Então, esse 2 vai descer. E a fórmula do sal vai ficar AL2 SO4, parênteses 3. Veja, eu estou pegando as cargas eletrônicas, eu estou descendo em X, tá? É desse jeito que a gente monta a fórmula de um sal, tá? Deixa eu ver se ficou claro. Alguma pergunta? Ficou claro, turma? Deu para entender? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Ficou claro? Sim? Sim, obrigado, Júlia. Obrigado, Bianca. Valeu, Matheus. Ótimo. Então, beleza. Todo mundo está entendendo. Perfeito. Enzo, Shin? Tá bom. Beleza, então. Então, pessoal, olha, se eu for juntar uma fórmula de um sal, eu sempre vou juntar um cátion com um ânion, né? O método mais simples, que nem, ó, o potássio é mais um, o cloro é menos um. Quando eles forem iguais, né, em um valor numérico, mais um menos um dá zero. Então, eu junto KCl, tá? Eu vou juntar KCl. A carga desaparece. Precisa colocar número embaixo? Não, porque quando os números são iguais, né, mais um, menos um, com cargas opostas, eles se anulam e a fórmula do sal fica KCl, tá? E no caso do Ca2+, com Cl menos, veja, nós vai multiplicar em X. Então, como eles são diferentes, vai ficar Ca, né? O 2 vai lá para o pezinho do Cl e o menos 1 vai descer 1 para o cálcio. Não carrega o sinal negativo? Não. A gente só usa o valor numérico, tá? Então, desce o 2 e desce 1 em X, tá? No caso do Na+, S2-, eles são diferentes. Então, vai descer 1 de um lado, 2 do outro. Vai ficar Na2S. Então, quando vai montar a fórmula do sal, né, se os números, as cargas forem diferentes, né, em valor numérico, você traz eles em X. No caso, Ba2+, S2-. Veja, 2 e 2. O que eles fazem? Eles se anulam. Então, eu vou escrever BaS, tá? Quando numericamente for igual, com cargas opostas, eles se anulam, beleza? Então, vai ficar BaS a fórmula. E aqui, ó, Ca2+, PO4, 3-. Veja só, eles são diferentes numericamente. Então, eu vou descer em X. Então, vai ficar Ca3, PO4, 2. Veja, PO4, como é 2, a gente coloca entre parênteses. Ah, não pode multiplicar 4 por 2, é 8? Não, tá? Porque esse 2 é de todo o PO4. O 2, turma, não é só do oxigênio, é 2PO4. Então, a gente desce a carga em X, beleza? E, por último, a L3PO4, 3-. Ó, 3 e 3. O que vai acontecer? Se anulam, tá? Como eles são iguais, eles se anulam, vai ficar a LPO4, tá? É o exemplo mais fácil que fica, tá? Quando eles forem o mesmo número, com cargas opostas, a gente anula e é só colocar os símbolos. E dessa maneira, turma, a gente forma, então, as fórmulas dos sais. E como é que a gente pega as cargas eletrônicas? Por tabela, tá?
a gente pega nas tabelas. Ah, mas vai ter tabela na prova? Vai. Eu geralmente coloco as tabelas para vocês, tá? Com o tempo, turma, vocês estão no primeiro ano ainda, né? Vocês estão começando. Com o tempo, a gente começa a decorar essas cargas, né? De tanto a gente começar a trabalhar com elas, quando chegar no terceiro ano, você vai lembrar, cloreto é -1, nitrato é -1, sulfato é -2. A gente vai aprendendo de tanto que a gente vai mexendo com eles. Muitos vestibulares, turma, não dão a carga desses ânions, tá? Os vestibulares mais recentes não estão dando mais as cargas de muitos desses ânions. Vocês vão ter que saber. Ah, mas vai precisar decorar já? Não. Lá para o terceiro ano, tá? Então, a gente tem os ânions oxigenados, nitrato, nitrito. Veja que cada um tem uma carga diferente, tá? Ela serve para quando a gente vai formar o sal e a gente saber os números aí. Então, nós temos ânions oxigenados e tem também os ânions não oxigenados. Percebam, turma, uma diferença. Ânions oxigenados, eles terminam em ato ou terminam em ito, tá? Quando tem oxigênio, ou ato ou ito. Quando os ânions não têm oxigênio, todos eles terminam em eto, tá? Então, ânions não oxigenados, que não têm oxigênio, terminam em eto. Então, é cloreto, brometo, fluoreto, cianeto, sulfeto, tá? Quando os ânions têm oxigênio, aí, se ele tiver mais oxigênio, é ato. Se ele tiver menos oxigênio, é ito. Por isso que tem nitrato e nitrito. O nitrato, ele tem mais oxigênio que o nitrito. Por isso que ele termina em ato e o nitrito termina em ito, tá? Eles são quase iguais, só que um tem oxigênio a mais do que o outro. Por isso que um é ato, outro é ito. Sulfato, sulfito. O sulfato tem um oxigênio a mais, o sulfito um oxigênio a menos, tá? Tem também fosfato e fosfito, só que não está aqui, né? Hipoclorito, até que não tem todos, né? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, olha, como é que a gente vai montar a fórmula mesmo? A gente vai juntar o cátion com o ânion. E aí, turma, a gente vai só olhar o nome do ânion e a gente começa com o nome do ânion e o nome do metal vai no final, tá? Então, primeiro o nome do ânion, né, que é o ametal, e depois o nome do metal. Então, é nitrato de lítio. Depois a gente tem lá nitrato de sódio, né? Sempre o metal por último. Então, nitrato de cálcio. Percebam as cargas, né? A gente multiplica em X. Depois, ó, sulfato. Então, sulfato é -2, vai descer 2 lá no pezinho do potássio, né? Do K. Então, vai ficar K2. Essa é a quarta fórmula, sulfato de potássio, tá? Depois, sulfato de cálcio. Sulfato de alumínio, olha que difícil, né? É muito fácil dar nome de sal. É só pegar na tabela. Fosfato de sódio, né? E vejam as cargas. Multiplica a carga em X, tá? Depois, fosfato de cálcio, tá bom? Fosfato de alumínio. Veja, LPO4 mais 3 menos 3, corta as duas cargas, tá bom? E aí, turma, só para lembrar, né? Se ele não tem oxigênio, termina em eto, tá? Em geral, turma, eles vêm do hídrico esse eto, mas não precisa saber disso. Tem lá na apostila, né? Eu não gosto muito de dar essa regra, porque ela vira uma decoreba. Então, lembra que quando não tem oxigênio, os ânions terminam em eto. E se tiver oxigênio, eles podem terminar em ato, quando tiver mais oxigênio, e se tiver menos oxigênio, termina em ito, tá?